Então, galera, como prometido, aqui o livro do Avatar RPG, algo que eu consegui lá na galera do D20 Culture Brasil no DOF. E como prometido, vamos fazer então a reviewzona aqui do livro, começando com, obviamente, essa capa maravilhosa, capa dura. Então, que vocês já podem já ter percebido, é algo assim incrível. E o interessante é que, trazido aqui basicamente pela Popcorn, é um livro que não apenas traz uma ambientação perfeita para a galera que quer jogar RPG do Avatar, mas também diversas outras pequenas mecânicas e algo que é incrível aqui para nós, aquela ambientação. Como vocês podem ver aqui, é um calhamaçaço, é um puta livro completaço, ambientes, cenários, regras e diversos outros elementos que, se você gosta de Avatar, seja ele a lenda de Aang, Korra, o período do Roku, seja o início do Avatar, esse RPG aqui é para você. Então, pessoal, começando aqui, vocês podem já vendo, já começando pelo Avatar Verso. E é legal porque você pode jogar por qualquer uma dessas eras, seja a era da Kyoshi, do Roku, a Guerra dos 100 Anos, que é o que antecedeu o Aang, a era de Aang e a era de Korra. É interessante porque esse livro aqui, ele é ambientado nesses 4 períodos, então se por acaso você quer jogar em qualquer um dos ambientes, existe uma ideia, existe uma proposta. E se por acaso você quiser jogar com o próprio Avatar, trazendo essas referências desses períodos, também é algo interessante. O legal é que traz um princípio básico sobre o Reino da Terra, a Nação do Fogo, o Nômade do Ar, o Tribo da Água. Ele traz algumas ideias de filosofia para caso você queira jogar indiferentemente se seja em qualquer um dos elementos, em qualquer um dos períodos, você pode escolher e assim ambientar sua filosofia em cima de cada um desses parâmetros. E além do caso, você consegue ver, é algo lindo, representa aqui a Kyoshi, aqui o Roku, alguns acreditam que pode ser o Aang, acho que seria interessante, aqui embaixo no final, a Korra, trazendo os principais avatares clássicos que existe na parte que foi trazido na animação aqui pra gente no Brasil. De uma forma geral aqui, no capítulo de Bem-vindos, ele meio que traz os princípios básicos, principalmente para a galera que quer aprender a jogar RPG de uma forma geral ou aprender de uma forma mais ambientada. Se vocês forem ver dentro do livro, como eu já mostrei para vocês, possui a parte do Avatar Verso, trazendo as filosofias de cada uma delas, traz aqui a parte de treinamento, onde você consegue ter uma noção básica de o que seria dominar a água, a terra, o fogo, as tecnologias de cada período e de cada nação, a parte das armas e a parte do ar. E interessante também, algo que me chamou bastante atenção, é aqui essa jogatina de uma forma geral. Ele explica o que seria jogar Avatar na lenda de Aang, fala sobre disciplina e destino não apenas dentro do próprio RPG, mas sim também dentro da própria mesa. E algo que eu achei interessante são aqui as ferramentas de segurança, onde ele fala basicamente como seria a mentalidade de se jogar Avatar na lenda de Aang, a parte das linhas tênues e véus, que seria a parte quais são os trechos interessantes para serem abordados dentro de timeline e dentro de filosofia. E aqui algo que eu achei bem legal, que é o X-Card. Essa parte do X-Card é bem interessante porque é uma filosofia trazida dentro do parâmetro do John Stavropoulos, onde basicamente seria um aviso de segurança. Esse tema eu não quero, essa cena eu não acho interessante, isso aqui me engatilha. Então aqui no caso, para a galera que quer jogar Avatar, apesar de trazer partes de filosofia, destino e outros quesitos populares, como política, economia e tudo mais, mas assuntos que não forem interessantes para a mesa ou trouxer algum gatilho, aqui o livro ele se preocupa com esse tipo de situação, trazendo a ideia do X-Card. Não está confortável com a situação, coloca um xizinho ou em suas mãos, ou dedos, ou uma carta, ou até mesmo avise o mestre com algum sinal, que é algo que é interessante. Então, se você não se sente muito seguro com alguns tipos de temas, Avatar, mesmo que possa, por acaso, abordar esses temas, a parte do livro, principalmente, ele representa essa minoria, ou no caso, representa essa galera que não gosta de algum tipo de assunto,
fazendo com que não possa ser abordado. Então, World Builders, algo que vocês obviamente vão querer é o mundo de Avatar aqui no capítulo 2. O que eu achei incrível no Avatar, principalmente nesse livro, é que ele aborda diversos fatores históricos. Então, quer explorar a história com o antes do Avatar, criação do Avatar, habilidades do Avatar, tudo isso, apesar do livro trazer a base, algo que é a animação e os livros clássicos, ele também traz uma ideia muito mais de construção coletiva. E, obviamente, olha que coisa maravilhosa que é o mapa. O mapa clássico, algo que a gente vê na abertura da animação, e aqui os principais locais. Então, se você gosta do mundo de Avatar, e aqui mostrando os diversos elementos, onde você pode ver 32 elementos diferentes, onde cada uma das cores também representa algum período específico. Há uma localização na Era Neutra, na Era da Kyoshi, na Era do Roku, Guerra, Era de Aang, Korra. Tem aí algumas localidades que vão de acordo com, dependendo do que for, algo que existe em todos os elementos, nas bolinhas mais pretas, e aquelas com outras cores são características cidades mais importantes em algumas diversas áreas. E aqui mostra o princípio básico das 4 nações, falando sobre a tribo da água, o reino da terra, a nação do fogo, os nômades do ar, e algo que eu achei maravilhoso, e eu vou fazer um vídeo dedicado a isso, é isso daqui. Localidades explicadas, aqui na tribo da água, falando sobre Agnaquel, que é a cidade impenetrável, a capital da tribo do norte. Aqui a Baía do Lobo, Pântano Nebuloso, os portais espirituais. Aqui a representação do Teiu e Ela, onde traz toda a parte do oceano e toda aquela parte não filosófica, mas também política e cultural. Aqui, Reino da Terra, Ba-Sing-Se, ó, grande Ba-Sing-Se. O famoso Omanchu, onde o Aang conseguiu trazer todas aquelas experiências diferenciadas, achei isso bem interessante. O próprio deserto aqui, a ilha de Kyoshi. Então, se você gosta dessa parte de ambientação, é algo maravilhoso. Toda a parte aqui da Nação do Fogo. Para a galera que achou que os Nômades do Ar não foram tão bem trabalhados, temos aqui os templos, Templo do Ar do Norte, Templo do Ar do Leste, do Sul, do Oeste, que não apenas traz a descrição aqui sobre alguns fatores e a parte histórica, mas também aqui em azul vocês podem perceber que existe um trecho que traz uma representação bem interessante, e aqui a própria explicação para a tatuagem dos Nômades do Ar. E se vocês pensam que a parte de ambientação acabou, jovem Padawan, deixei aqui também mais algo imaginavelmente incrível. Equilíbrio do mundo, as dominações. Aqui explica mais ou menos como funcionam as dominações, apesar de que fala um pouco mais sobre a parte histórica na página 16, mas olha que coisa incrível. A parte tecnológica. Muitas vezes a parte tecnológica fica um pouco aquém, porque tecnologia, sistema mágico, muitas vezes existe uma contradição, existe muitas vezes elementos que quebram um ao outro, mas aqui é interessante porque ele traz uma linha histórica mostrando a tecnologia na Era da Kyoshi, do Roku, da Guerra dos 100 Anos, da Era do Aang e na Era da Korra. Então, caso você queira considerar algum fator histórico no caso do seu próprio conhecimento, aqui na Era da Kyoshi existe um canhão de mão de bronze e o tiro é único feito de explosivos. Um leme projetado para dirigir embarcações maiores, permitindo que as tribos da água dominem os oceanos. Uma extensa coleção de planos de construção feitos pelos nômades de ar em suas viagens para outras nações. Rafa, isso lembra um pouco meio que a Era de Bronze. Ok, usa o seu conhecimento da época de Era de Bronze aqui do planeta Terra e faz o que você achar interessante. Na Era do Roku, navio das Nações do Fogo movido a vapor, ervas alquímicas forrageadas do pântano nebuloso e transformadas em bálsamos curativos, uma bomba de água portável para frustrar planos do Dominador do Fogo. Essa parte do Roku já traz um pouco, sei lá, grandes navegações. Cria, quando você for fazer um universo dentro desse período histórico, fazer também. Então achei bem interessante porque ele traz alguns elementos tecnológicos para você usar como base, caso você queira fazer alguma criação sua própria. Obviamente, caso você queira fazer algo
No mundo espiritual também existe um trecho trazendo essa parte aqui, realmente mais especificamente na página 80, onde fala sobre a Era da Korra, mas também, caso você queira falar também, temos a Ordem da Lótus Branco, caso você queira colocar alguma agência secreta ou criar algo que seja semelhante a isso aqui nesse livro. Agora esse trecho aqui é para vocês, escritores. Olha que coisa maravilhosa. Quer ambientar dentro do período histórico, dentro das nuances daquele período? Obviamente, Era da Kyoshi, onde começamos características do Avatar, filosofias trazidos por ante esse Avatar, justiça e vingança, como o mestre do jogo pode imaginar toda a parte sociopolítica da ambientação, traição e lealdade, dicas para o mestre, abuso de autoridade, dicas para o mestre, perda e abandono, dicas para o mestre, lei e ordem, dicas para o mestre, harmonia sem agonia, com e ideias para o mestre. Então você percebe que aqui, caso você queira jogar dentro do período histórico da Kyoshi, não apenas a parte tecnológica, que é algo muito interessante, mas também existe toda essa parte histórica, toda essa parte filosófica dentro desse período. Mas, Rafa, é apenas isso? Claro que não! Eventos importantes, Guerra das Adagas, as consequências, Revolta dos Pescoços Amarelos, consequências, a queda da Quinta Nação, as consequências, Falso Avatar, consequências, envenenamento dos Sábios da Terra, consequências, Guerra da Comélia Peônia, consequências. Então eu achei muito incrível porque ele não apenas traz todo o fator histórico, mas traz as consequências políticas, econômicas, filosóficas, sociais e diversos outros fatores, porque caso você queira fazer algum período desse ou entender historicamente como funciona toda essa proposta trazida aqui, você consegue trazer. E aqui tem dicas para você, mestre, ou até mesmo para você, world builder, caso você queira entender a relação direta de causas e consequências. Porque muitas vezes o grande período e o grande perigo dos world builders não é criar a causa é algo incrível, mas as consequências são coisas que são muitas vezes deixadas de lado. Então, querer usar esse livro como uma inspiração textual ou como uma base de estudo, com certeza vale a pena, porque traz diversos elementos para você world builder e para você narrador. E claro, para você escritora também ajuda bastante. Então, Rafa, é apenas isso? Claro que não! Olha que coisa incrível! Vou trazer para você aqui, ó, próxima página. Reino da Terra na Era da Kyoshi. E personagens que são importantes. Não apenas o nome, com uma frase base para você ter como uma ideia geral, toda a parte da descrição, personagem base, ideia, descrição, personagem base, personagem base, personagem base. Quer trazer também ameaças e desafios? Coloca aqui, ó, Dalfei, as fronteiras de fragmentos da Quinta Nação, agentes da lei. Então você consegue construir toda a parte da nação da Terra, no caso do Reino da Terra. E não apenas isso, a própria Nação do Fogo e todos os elementos históricos que aconteceram naquele período, e obviamente os personagens, aqui ó, o Senhor do Fogo Zoryu, aquele que gerenciou o conflito e venceu as nações recentemente. Temos aqui problemas com nômades do ar, também quer fazer com a parte do Tribo da Água, sim. Quer fazer historicamente a Era de Roku, mesma coisa. Partes históricas, como o Roku funcionava, dicas da filosofia de Roku, ideias para o mestre e, obviamente, tudo aquilo que é importante. Eventos importantes com as causas e consequências, atiçando o fogo, né, o que aconteceu com a princesa Zeissa e todo o fogo Zozin e assim por diante, todos os elementos que fizeram a filosofia de ir atrás dos nômades do ar, fazendo com que o Aang sumisse e criasse todo o problema. Então, Nação do Fogo na época do Roku. Temos, obviamente, todos os elementos. Nação no Nômades do Ar. Temos aqui a Tribo da Água. Quero jogar na época de quem? Do próximo. Vamos também. Aqui, ó, no caso da Terra. Quer jogar na época de uma época sem Avatar? Temos aqui, ó, o mundo sem Avatar, as consequências, dicas para o mestre, o que aconteceu dos eventos importantes, o próprio genocídio dos nômades do ar, o que aconteceu nesse período na Tribo da Água, o que aconteceu em tudo mais, e temos aí tudo mais, na época de Aang, temos aqui na época da Korra. Então, o que eu achei incrível na parte de ambientação é você ver que
Caso você queira jogar com qualquer um dos avatares, seja ele qual for, temos o que aconteceu, temos o quem avatar e a dica da parte filosófica, tanto para aqueles que forem jogar, quanto dicas para o mestre, para criar uma filosofia de governo do avatar muito mais interessante. Sobre o sistema, diferentemente dos sistemas tradicionais, ele segue um sistema D6, que olha que lindo, esse dado da Nação da Terra foi algo maravilhoso que eu adquiri quando eu comprei o livro. E também, obviamente, eu ganhei da galera do Culture D20, onde estava lá no DOF, esses dados da Nação do Fogo maravilhosos. Então, obviamente, quando eu for jogar, vou jogar primeiramente com a galera da Nação do Fogo, porque eu ganhei de presente, e depois com a galera da Terra, porque é dentro das nações a que eu gosto mais. Só que o interessante desses dados é que, no caso, o que define um fracasso ou sucesso é a quantidade de tiradas aqui. Obviamente você tem os seus modificadores, mas se você jogar a soma, e aqui pegando números aleatórios, deu 3 e deu 6, total 9. 9 tem um sucesso parcial, então até 6 existe meio que um fracasso, algumas condições onde o mestre vai definir o que aconteceu, pode até dar um sucessinho, mas é considerado como um fracasso. Entre 7 e 9 é um sucesso parcial, então existe sim, aconteceu, mas tal coisa aconteceu também. E se tirar 10 ou mais, então parabéns, é um sucesso total, onde aquilo que você queria realmente aconteceu. Mas olha que dados lindos. Eu sei que eu já expliquei, mas olha que coisa maravilhosa. Olha esse dado, olha essa textura. Essa aqui Nação do Fogo é algo incrível. Olha aqui o dado da Terra. Esse verde aqui é muito bonito. E você percebe que, ó, aqui, pegando aqui a textura da Nação da Terra, olha que coisa incrível. É algo assim maravilhoso. Deixando aqui um do lado do outro é algo incrível. Eu ainda vou buscar para conseguir os outros dadinhos do da água e dos nômades do ar, porque é maravilhoso. Mas olha que capricho, olha que coisa maravilhosa. Então, pessoal, esse aqui foi o meu review de ambientação desse livro maravilhoso que é o Avatar, a Lenda de Aang RPG. Obviamente, como vocês podem ver aqui nas minhas marcações, diversos outros elementos que são interessantes: criação de ficha, ambientação do avatar, criação das cenas, identificação do sistema e diversos outros elementos que eu acho que são incríveis para você que for jogar esse RPG aqui. E é interessante porque esse livro, ele traz não apenas dicas de ambientação, algo que eu foquei aqui nessa review devido a ser um canal de world building, mas se para você é um mestre iniciante, quer entender como funciona uma campanha mais ampla, uma campanha um pouco mais railroad, entender qual a diferença entre uma cena histórica, uma cena focada, uma cena de direcionamento, esse aqui vai e identifica para vocês os contextos e dá um exemplo embaixo falando tal coisa, tal coisa, tal coisa é outra coisa. Então é bem interessante porque esse livro aqui não apenas ajuda mestres iniciantes a narrar uma campanha de uma forma geral, mas também ajuda a ambientação em cima desse livro aqui. Como eu falei para vocês, é um sistema de 2d6, que é algo bem mais simples, a ficha também é algo bem mais simples de ser feito, comparado, obviamente, com sistemas D20 de uma forma geral. E é interessante porque você também, além de construir os seus elementos históricos, criar elementos como a ideia de um herói, frases de ação, focos de ambientação, focos narrativos, identificação narrativa de personagens e construção de ambientes, esse livro ele é bem completaço mesmo. Se por acaso vocês gostarem desse tipo de conteúdo e vocês quiserem, por exemplo, como se faz uma ficha desse RPG, deixa aqui nos comentários que com certeza farei um vídeo falando sobre um pouco mais a questão das fichas e da mestragem. E é claro, como eu já prometi para vocês, eu vou fazer um vídeo dedicado a toda a timeline, a todas as histórias ambientadas aqui, falando sobre o Kyoshi, sobre o Roku,
falando sobre a Nação do Fogo, a Tribo da Água, os Nômades, a Galera da Terra, elemento a elemento também referenciando a animação e utilizando essas formas como construção de ambiente para você, world builder, para você, escritor, escritora, e obviamente para você, mestre de RPG, ter elementos narrativos, sociopolíticos, culturais, filosóficos, religiosos, não apenas na transformação do ambiente, mas também na construção de mundo e, obviamente, dentro do universo de Avatar, como sistema mágico, narrativo, world místico e todos os elementos que você merece. Obviamente, queria agradecer a galera da Da Vinci Culture de ter me propiciado esse livro. Obviamente, eu tive a oportunidade de conhecer um dos rapazes lá, ele foi um cara muito simpático, até me deu o dadinho da Nação do Fogo, algo que eu fico muito feliz. Vou deixar aqui na descrição para vocês seguirem no Instagram, seguir a galera também no YouTube, tem diversos famosos fazendo diversas mesas lá, com certeza vai ser bem legal. Acompanha a galera porque vai ser do caramba, é bem legal e é bem intrínseco, além de ser algo incrível. Vai, aproveita e dá essa oportunidade, não apenas para o Avatar RPG, mas todos os outros títulos que a Da Vinci Culture Brasil traz pra galera, e também a todo RPG nacional, porque RPG é muito mais do que jogar, é viver. Use e abude das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!